Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte, desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre a mitologia persa. Mas antes é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre a mitologia, a arte e o dualismo, esse vídeo é para você. Há cerca de 10 mil anos atrás, tribos que habitavam o norte da Ásia iniciaram um processo de expansão. Alguns desses grupos atravessaram todo o continente e se estabeleceram às margens do Mar Báltico no oeste da atual Europa. Outras dessas aldeias migraram para o sul e ocuparam as regiões da Ásia Central, nas proximidades com o Mar Negro. Já em 2000 a.C., teve início uma segunda grande onda migratória realizada por parte daquelas comunidades que haviam ocupado o Mar Báltico. Essas tribos também foram para o sul e se estabeleceram entre o norte das planícies da Mesopotâmia e o que hoje conhecemos como o Golfo Pérsico. A partir de 1000 a.C., aqueles grupos que inicialmente haviam se estabelecido na Ásia Central migraram ainda mais para o sul da Ásia e ocuparam uma região conhecida nos dias de hoje como o Planalto Iraniano. Dentre esses povos, 3 grupos se organizaram de forma mais consistente, foram eles os Medos, os Partos e os Persas. Ao chegarem ao sul da Ásia, os povos medos se estabeleceram nas fronteiras com os povos assírios, que já nessa época possuíam exércitos muito bem organizados. Segundo o historiador grego Heródoto, as 7 aldeias que compunham os povos medos se estruturaram sob a liderança de um juiz denominado Dégioces em 722 a.C. Dégioces ajudava no processo de manutenção das leis daquelas regiões e foi eleito pelas tribos para organizar as decisões tomadas. Apesar de habitar em regiões bem distantes dos assírios, os povos medos se apressaram no que diz respeito a uma organização militar. Dégioces, ao agrupar e liderar aquelas aldeias, elevou os povos medos a um outro patamar político e fundou sua capital, Ecbátana, em 678 a.C. Após a morte de Dégioces, foi Siachares I, seu neto, quem ocupou a liderança entre os povos medos. Siachares liderou os medos por 40 anos e foi o responsável, numa parceria com os exércitos babilônicos, por destruir a capital dos assírios, a cidade de Nínive, e assim dividiram e pacificaram as planícies ao norte da Mesopotâmia. O rei Siachares e o rei Nabopolassar da Babilônia firmaram a paz entre os medos e os babilônicos com o casamento de seus filhos Amitis e Nabucodonosor II. O rei Siachares também teve um filho chamado Astíages, que foi quem o sucedeu no trono dos Medos em 585 a.C. Astíages reinou soberano por muitos anos, governando em aliança com seu cunhado babilônico Nabucodonosor. O rei Astíages teve uma filha chamada de Mandane e, segundo Heródoto, Astíages certa vez sonhou que Mandane estava de pé quando repentinamente uma videira começou a crescer de seu ventre, lançando longos galhos que envolviam toda a Ásia. O rei Astíages chamou os sacerdotes para interpretarem o sonho e eles disseram que a videira no sonho seria seu futuro neto, o filho de Mandane, e que ele tomaria o seu lugar no trono e dominaria toda a Ásia. Em 577 a.C., quando Mandane chegou em idade de se casar, o rei Astíages, não querendo casá-la com nenhum príncipe ou nobre pertencente aos Medos, a entregou a Cambises I, um aldeão persa que tinha bons ancestrais e não possuía exércitos, além de ostentar uma posição inferior aos nobres medos. Dessa maneira, ele não acreditava que os seus descendentes poderiam vir a ser uma ameaça ao seu reinado. Porém, no primeiro ano do casamento de sua filha, o rei Astíages teve um segundo sonho, alertando dos perigos que o seu futuro neto iria causar.
Assim, o rei Astíages ordenou que sua filha retornasse a Ecbátana com a intenção de assassinar o seu próprio neto assim que ele nascesse. A criança nasceu e se chamou Ciro. Foi ordenado que o general Hárpago matasse o jovem Ciro nas montanhas, mas o general, temendo manchar seu nome com esse infanticídio e não querendo derramar sangue real, abandonou a criança em um bosque. Ciro foi salvo e criado por um pastor de ovelhas chamado Mitrídates, cuja esposa acabara de dar à luz a um filho que havia nascido morto. Assim, Ciro não foi morto e em seu lugar foi apresentado o bebê que havia nascido sem vida, porém com as vestes do príncipe. Quando Ciro possuía apenas 10 anos, acidentalmente ele foi levado ao rei Astíages, que reconheceu traços familiares nele, e sob ameaça de tortura, seu pai adotivo revelou a verdade. A criança era de fato seu neto e que ainda estava vivo. O rei não teve a coragem para sacrificar o seu neto já crescido e assim Ciro foi enviado novamente para bem longe da capital do império. Ciro veio a ser o primeiro grande líder persa, conhecido como Ciro II o Grande. Foi Ciro II quem fundou a dinastia persa mais conhecida de todos os tempos, a dinastia Aquemênida. Ciro II assumiu o trono da Pérsia em 559 a.C. e construiu a capital Pasárgada. E como bem dizia a profecia do sonho do rei Astíages, Ciro II invadiu o reino dos Medos, que ainda pertencia a seu avô, e tomou-lhe o trono em 549 a.C., mas também não executou seu avô. Ciro II também dominou e unificou sob sua liderança os Elamitas, os povos partos, as áreas montanhosas da Aracrosia e da Báctria que iam até o rio Indo, e ainda ocupou a Lídia, atravessando Bizâncio e chegando à fronteira com as colônias gregas em 547 a.C., ocupando uma região de 7 milhões de quilômetros quadrados. Ciro também conquistou a Babilônia, libertando os hebreus de seu cativeiro em 539 a.C. e ainda devolveu todos os tesouros saqueados aos hebreus do antigo templo de Salomão. Ciro II foi reconhecido como o grande libertador, sendo consagrado como o primeiro rei dos reis da Pérsia. Ciro dividiu todo o império em regiões menores, denominadas satrápias. Cada satrápia era liderada por um oficial denominado sátrapa, que era observado por assessores diretos de Ciro, os chamados olhos e ouvidos do rei. Apesar do solo de baixa fertilidade no planalto iraniano e da grande dificuldade de locomoção pelas escarpadas montanhas da Pérsia, Ciro investiu no comércio entre as diferentes satrápias e estimulou um grande intercâmbio cultural por todo o império. Ciro desenvolveu uma complexa rede de estradas, a chamada Estrada Real da Pérsia, para que todas as mensagens do império pudessem ser recebidas o mais rápido possível, proporcionando aos persas a organização dos seus numerosos exércitos de forma muito mais ágil que a de seus rivais. E por isso Ciro II foi considerado um gênio militar, mas principalmente um exímio político. Ciro II não destruía os reinados conquistados, ele os anexava, mantendo a cultura vigente e cobrando tributos, além de exigir que todos os exércitos em território persa fossem seus aliados e cedessem combatentes em caso de guerra, o que fazia do exército sob a liderança de Ciro o mais numeroso dentre todas as forças militares daquela época. Por viver em tempos de violência exagerada, Ciro II foi chamado de o Grande Libertador de Povos, sendo o único gentio a ser tratado como um Messias pela Bíblia. Ciro proibiu a escravidão de homens e mulheres e penalizava os opressores. Ele deixou muitos documentos em placas de argila e fez a língua persa, que era somente falada, se tornar também linguagem escrita.
Em seu reinado, ele criou uma sequência de tábuas com os direitos dos habitantes das terras persas. O mais famoso desses registros de leis é conhecido nos dias de hoje como o Cilindro de Ciro, e que está na sede das Nações Unidas como o primeiro documento de união e aceitação dos povos que se tem notícia. O Cilindro de Ciro foi encontrado na Babilônia e é considerado como a primeira sequência de leis oficiais dos direitos humanos. Ciro também desenvolveu um sistema de irrigação e canalização das águas nos desertos e nas montanhas, os chamados Qanats, e que foram a grande revolução para o crescimento das cidades no meio árido e desértico. Ciro II teve 2 filhos e dividiu seu reinado entre os 2. Para o primogênito, chamado de Cambises II, Ciro deu a mais importante parte de seus domínios, a metade oeste do Império Persa. Para o segundo filho, chamado Esmerdes, ele deu as áreas ao leste até as fronteiras com o rio Indo. Cambises II, filho mais velho de Ciro, ainda conquistou o Egito em 525 a.C. na Batalha de Pelusa. Como Cambises II ficou muito tempo em território egípcio durante suas conquistas, surgia frequentemente a dúvida no território persa que ele não mais retornaria das terras dos faraós. Surgiam frequentes rumores que Cambises havia se encantado pelo Egito e que iria governar a Pérsia de lá, e esse fato constrangia os povos persas. Foi nesse período que o segundo filho de Ciro recebeu muito apoio da população local para assumir o trono e se tornar o novo rei dos reis, com a adesão das aldeias menores. Sabendo disso, seu irmão Cambises II ficou furioso e, com essas revoltas internas, resolveu tomar o trono de Esmerdes. Porém, em seu retorno, Cambises II se acidentou misteriosamente na perna e morreu antes de encontrar seu irmão. Porém, um dos principais chefes dos exércitos persas se chamava Dário, que era um antigo descendente dos povos medos. Dário tomou para si a liderança dos exércitos de Cambises após a sua morte. Atravessando todo o território da Pérsia, desde o Egito, ele encontrou e executou o filho de Ciro, Esmerdes, o segundo filho e mais novo e último descendente direto dos Aquemênidas, que teria direito ao trono. Dessa maneira, Dário, que já dominava o oeste do gigantesco império desde o Egito, também ocupou as áreas ao leste da Pérsia, e tendo todo o império sob seu domínio, Dario se tornou o segundo rei dos reis da Pérsia. Dario soube unificar todo o gigantesco império, se colocando como um descendente direto dos Aquemênidas, se casando com todas as filhas de Ciro. Nessa época, 40% da população do planeta, isto é, quase a metade de todos os seres humanos da Terra, estava vivendo em áreas persas sob o domínio de Dario. Além de criar o sistema único de moedas persas, chamado de Dárico, Dario fortaleceu o zoroastrismo, que era a base do sistema de crenças filosófico-religiosas e mitológicas dos persas. O zoroastrismo era uma mitologia que já existia desde antes dos tempos de Ciro. Pela dimensão atingida pelo território persa, o zoroastrismo possui muitas relações com a mitologia hindu, pois a língua persa tinha grande influência do sânscrito. Porém, suas crenças se desenvolveram de forma muito diferente, pois a religião dos antigos persas adquiriu um aspecto mais moral que arquetípico. Segundo o zoroastrismo, o universo se movimenta obedecendo duas forças opostas. Uma dessas forças, ou polaridades, representaria o bem e a verdade, sendo que a outra representaria o mal e a falsidade. O zoroastrismo veio a ser a base para as práticas maniqueístas religiosas criadas pelo profeta persa Mani já no século III d.C. O termo maniqueísmo passou a ser usado para descrever todas as doutrinas futuras e que também foram fundamentadas nos dois princípios opostos, o bem e o mal.
Além disso, o zoroastrismo foi a base filosófica para outras linhas de pensamento monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As bases do zoroastrismo são o Rumatá, relacionado aos bons pensamentos, o Ptah, relacionado às boas palavras, e o Huarestá, relacionado com as boas ações. O zoroastrismo foi a primeira religião documentada e que foi também fundada por um ser humano. O zoroastrismo é a primeira filosofia espiritual monoteísta, isto é, a primeira mitologia que acreditou num único Deus supremo, chamado de Ahura Mazda, e que estava relacionado com a luz, com a sabedoria e com o autoconhecimento. Dentro do zoroastrismo, todos os elementos da natureza são importantes, mas é o fogo que representa a mais alta emanação da luz, sendo o sol sua maior força arquetípica. São características do zoroastrismo a vida após a morte, a ida dos seres humanos justos ao paraíso, a ida dos seres impuros para o inferno, o conceito de Messias e o de juízo final. O zoroastrismo possui um símbolo sagrado denominado Faravahar e que também era muito parecido com outro símbolo egípcio na antiguidade, o Hor-Behutet, também conhecido como Horus de Behutet. No Faravahar, o homem ao centro se relaciona com a busca e o encontro com o Deus Supremo chamado Mazda. A aliança na mão esquerda seria a aliança que representa essa união. Já a mão direita mostra o caminho da retidão para seguir na direção do bem. Já o círculo simboliza a eternidade de Mazda e do universo. As asas representam as boas intenções, as boas ações e os bons pensamentos, representados por 3 tamanhos de penas. Já as asas da cauda representam as más intenções, pensamentos e palavras, e por isso estão para baixo. Os 2 apoios simbolizam a positividade e a negatividade. A principal fonte mitológica do zoroastrismo se encontra no Épico dos Reis, escrito pelo poeta persa Ferdowsi, e nos Gātas, que são os 17 hinos supostamente compostos por Zaratustra e que compõem parte do Avestá, que são as escrituras sagradas. Segundo o mito de origem contido no Zend Avestá, no início só havia o nada. Desse nada surgiu Zurvan, também conhecido como o Tempo. Zurvan ocupou todo o vazio original. Zurvan foi o primeiro dos seres superiores e quem deu à luz aos 2 irmãos gêmeos que encarnam o duplo princípio que conduz o universo. Um desses filhos se chamava Ahura Mazda, que significa Senhor Sábio e representava o bem, a luz e a verdade. O sol é o olho sagrado de Ahura Mazda e os céus são seu manto infinito. O outro irmão se chamou Ahriman e representava o mal e a mentira nas palavras. A escuridão e o desencontro do caos são a morada de Ahriman. À medida que o momento do nascimento dos gêmeos se aproximava, o deus Zurvan avisou para Ahura Mazda, o filho que vivia na luz, que seria ele quem governaria todo o universo e para quem seria concedido o dom do conhecimento do todo. Ahura Mazda ficou muito feliz e humildemente resolveu contar a seu irmão Ahriman, que se escondia na escuridão. Ahriman, porém, sentiu inveja de Ahura Mazda e tentou enganar seu pai, o deus Zurvan. Ahriman tentou se passar por Ahura Mazda, seu irmão, e forçou o ventre do deus Zurvan para nascer primeiro. Porém, o deus Zurvan reconheceu Ahriman e não se deixou enganar. E assim foi concedido a Ahura Mazda o dom da criação. Ahura Mazda criou o universo e tudo que nele existe. Porém, tudo que Ahura Mazda construía, Ahriman tentava destruir. Para se proteger de Ahriman,
Ahura Mazda criou 7 espíritos à sua imagem e semelhança, conhecidos como Ameshas Pentas, ou as emanações divinas da criação que cercam seu trono e também serviram como mensageiros dos deuses. As 7 emanações divinas são Vohu-Maná, relacionado aos bons pensamentos e aos animais; Ashavarishta, relacionado com a verdade perfeita e ao fogo; Spentar-Maiti, relacionado com a devoção ao bem e à terra; Kshatravairya, relacionado com a justiça e o céu e os metais; Auravatat, relacionado com a plenitude e as águas; Ameretat, relacionado com a imortalidade e as plantas; e Spentamainiu, relacionado com o equilíbrio e a força do espírito. Ahura Mazda é o cuidador das vidas e de todos os seres que ocupam o universo. A última missão de Ahura Mazda seria povoar a Terra. Para isso, o Deus criou o touro primordial chamado de Gosh e o primeiro ser humano mortal, denominado Gaiomar. No entanto, Ahriman se propôs a destruir a criação do seu irmão, fazendo surgir uma grande quantidade de espíritos malignos que encheram a terra de miséria, violência, ganância, crueldade e fome. Com essas ações, as águas ficaram amargas e salgadas e a terra estava cheia de desertos áridos, assim como as montanhas se tornaram estéreis. Dessa maneira, Gaiomar e Bosch acabaram morrendo e a terra consumiu seus corpos. De seus corpos, então, brotaram 2 pequenas plantas que cresceram e se tornaram 2 árvores frondosas. Das folhas da árvore que havia sido gerada por Gaiomar, nasceram os primeiros homens e as primeiras mulheres e que posteriormente povoaram o planeta. Da árvore gerada pelo corpo de Gosh, surgiu todos os demais seres vivos que ocuparam a Terra. Naquele tempo, nasceu uma criança de nome Zaratustra. Quando cresceu, Zaratustra se tornou o sacerdote de uma aldeia persa e viveu por muito tempo no deserto. Zaratustra jejuava e caminhava isoladamente, se perguntando quem havia feito o sol e as estrelas, quem havia criado as águas e as plantas, quem fazia a lua crescer e minguar, e quem havia implantado nos seres o espírito. Zaratustra meditava às margens de um córrego quando um ser lhe apareceu com muito brilho à sua frente. Zaratustra perguntou quem era ele, ao que teve como resposta: sou Vohu-Maná, a boa mente. Vohu-Maná disse-lhe então: Zaratustra, podes encontrar dentro de ti mesmo todas as respostas que tanto buscas e também outras, muito mais profundas ainda. Ahura Mazda, o Deus que tudo cria e sustenta, assim escolheu, disse Vohu-Maná. Ahura Mazda partilha a sua divindade através de todos os seres que ele criou. E agora, Zaratustra, sabendo disso, você pode anunciar essa mensagem libertadora a todas as pessoas. Você e todos os outros seres humanos possuem igualmente tudo o que precisam para a vida plena, que são os bons pensamentos, as boas palavras e as boas ações. Ainda segundo o zoroastrismo, ao final dos tempos, Zaratustra ressuscitará e, junto a Ahura Mazda, derrotará definitivamente Ahriman e todo o mal, e levará os seres humanos para serem julgados por suas escolhas durante a vida. A arte persa, embora tenha desenvolvido uma identidade própria, se caracteriza pela presença de traços de muitos povos, como os gregos, os egípcios, os povos medos, os antigos assírios e os povos dravídicos do Rio Indo. Sua grandiosidade está registrada em todas as principais cidades, como Pasárgada, Persépolis, Susa e Ecbátana, no que diz respeito aos palácios e à arquitetura de forma geral.
assim como nos túmulos de Ciro o Grande e de Dario, que retratam o seu esplendor. A mitologia persa reflete as contradições dualistas entre o bem e o mal. Porém, a arte persa reflete uma apropriação das diferenças culturais e a aceitação do próximo junto à libertação dos conflitos e das dúvidas existenciais. A cultura persa reflete a complexidade e os paradoxos presentes em todas as civilizações. A força determinante do livre-arbítrio e a capacidade de realizarmos escolhas num mundo plural e infinito, mas que a mente dos seres humanos cisma por dividir em apenas dois. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!